Sabe quando a gente ouve aqueles papos musicais um pouco mais avançados? Não, aqui no caso é a terça menor, terça maior, sétima menor, quarta justa, quarta aumentada, quinta justa, quinta diminuta. Nesse vídeo a gente vai entender e aprender o que é isso e como que isso realmente funciona. A primeira coisa que você tem que ter em mente é ligar a palavra intervalo à palavra distância. Isso aqui vai simplificar a sua vida. E é esse o meu objetivo aqui, né, com o Violão para a Vida, é simplificar o violão para você. Simplificar a teoria musical para você também. Beleza, Ana, vou relacionar intervalo à distância. Entendi. Se eu preciso ir da minha casa para a sua, como que a gente vai medir essa distância? A gente mede essa distância em quilômetros. 10, 15, 20, 100 quilômetros. É assim que a gente costuma medir a distância de um destino a outro. E assim como no nosso dia a dia a gente usa essa unidade de medida, também existe uma unidade de medida quando a gente fala sobre distância musical. Musical. Ou seja, os nossos quilômetros aqui, na música, a gente vai chamar de, carinhosamente, de ST, mas a gente está falando aqui de um semitom. E aqui a gente vai entender de uma vez por todas isso aqui, ó, o que é um semitom. Guarda bem com você a seguinte definição. Um semitom é a menor distância entre duas notas. Essa é a definição mais simples e mais certeira que você vai ter a respeito do semitom. É a menor distância entre duas notas. Tranquilo até aí? Guarda essa definição. Guarda também que o semitom, muitas vezes, ele não é chamado assim, ele é chamado de meio tom, que é a mesma coisa, né? Semitom, meio tom, metade. Tudo no meio, certo? Beleza. Vamos apagar isso aqui agora e entender esse semitom na prática. Aqui na sua frente, no quadro, está a escala cromática. Ana, não sei o que é escala cromática. Tem um vídeo no canal, rapidinho, de 6 minutos, que explica direitinho, da forma mais simples possível, o que é a escala cromática e como que aparecem esses sustenidos aqui. O que esses sustenidos são, certo? Então, se você não sabe o que é escala cromática, pausa esse vídeo agora e vai lá no vídeo de escala cromática para você entender melhor esses intervalos, tá bom? Então, vamos lá. Qual é a mesma definição de semitom? É a menor distância entre duas notas. Então, quantas notas a gente tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tem 13, né? Mas esse aqui é a repetição da primeira, certo? Então, a gente não conta o dó. Tá ali por um motivo, já vou falar. Perceba a distância entre o dó e o ré. É a distância de um pincel. Agora perceba a distância entre o dó e o dó sustenido. É só isso aqui, ó. É o meu dedinho aqui no meio. Perceba a distância também entre o dó sustenido e o ré. Outro dedinho. Não é esse pincel inteiro. Aqui é a mesma coisa. Entre o ré e o mi, um pincel. Entre o mi e o fá, opa, um pincel já fica grande, né? A gente vai entender. Entre o fá e o sol, sol lá, lá si. Levando em consideração que essa distância aqui é muito pequenininha, olha só o que a gente tem aqui, galera. A gente tem um espaço, uma distância de um semitom entre o dó e o dó sustenido, porque é a menor distância. E a gente tem outro semitom aqui entre o dó sustenido e o ré. Mas, Ana, por quê? Por causa da definição que a gente acabou de ver, que o semitom é a menor distância entre duas notas, certo? Agora vamos lembrar um pouquinho aqui da matemática. Cara, quando a gente soma meio mais meio, a gente tem o quê? A gente não tem um inteiro? Então, presta atenção na palavra semitom. A gente chama de semitom porque ele é só metade, certo? Mas se eu somo duas metades, eu tenho o quê? Um inteiro. Então a gente tira esse semi aqui e vira o quê? Um tom. Faz sentido? Então aqui agora a gente está falando de um tom. Meio mais meio tem um tom. Ou seja, a distância de dó para dó sustenido é meio. De dó sustenido para ré é meio. Mas meio mais meio a gente tem a distância de um tom. Fez sentido? Espero que sim. Se não tiver feito, calma que eu vou falar mais uma vez aqui a respeito disso, para ficar bem claro. Mesma coisa aqui. Do ré para o ré sustenido a gente tem um semitom. Do ré sustenido para o mi, a gente tem outro semitom. Ou seja, do ré para o mi, a gente tem um tom, certo? E aí a gente chegou naquele caso em que a gente não tem um pincel inteiro aqui. Ou seja, essas duas notas já estão a uma distância muito curta. Então, entre o mi e o fá, a gente tem um semitom. Essa já é a menor distância entre eles, certo? E por aí vai. Tenta seguir essa lógica até o final. Aqui vai ser a mesma lógica do mi e do fá, tá bom? Não vou fazer tudo para o vídeo não ficar tão longo. Mas o objetivo aqui
era ficar bem claro sobre tom e semitom, tá bom? Então, toda vez que a gente falar sobre tom e semitom, a gente está falando sobre a distância entre as notas, combinado? Aí a gente entendeu o seguinte, que a distância entre as notas são medidas por semitons ou tons, né? Quando a gente resolve juntar os semitons. E quando a gente fala sobre intervalo musical, o que a gente está levando em consideração são essas distâncias. Então, todos aqueles nomes que eu falei no início do vídeo, de terça maior, terça menor, quinta justa, quarta aumentada, todos esses nomes são nomes de intervalos musicais. E cada intervalo musical tem a sua distância. E a partir daí, eles são nomeados. Então, de forma bem simples, isso é um intervalo musical. Intervalos musicais são nomes que a gente dá às distâncias entre as notas. É como se eu quisesse dar um nome à distância de 10 quilômetros. Por exemplo, daqui até o aeroporto, 20 quilômetros. E aí, para esses 20 quilômetros, para eu não falar 20 quilômetros, eu dou um nome para essa distância. E é isso que a gente vai ver agora na música. Para memorizar, você pode tentar lembrar dos dias da semana, tá bom? Vai ser mais fácil. A gente vai encontrar segunda, terça, quarta, quinta, sexta. A gente só não vai encontrar o fim de semana. O fim de semana seria como se fosse a nossa sétima ou oitava, tá bom? Vamos lá. Pensando na segunda-feira, metaforicamente, tá bom? Pensando na segunda, grava o seguinte, que a gente tem a segunda menor e a segunda maior. Quando a gente fala sobre a distância, sobre um intervalo, deixa eu escrever aqui. Quando a gente fala sobre um intervalo de segunda menor, a gente está falando do intervalo de um semitom, ou seja, de meio tom. Faz sentido? Vou colocar só um T, para ficar mais fácil. E quando a gente fala sobre o intervalo de segunda maior, é mais um semitom. Então a gente tem um intervalo de 2 semitons, que corresponde a um tom. Faz sentido? E aí a gente vai seguir essa mesma lógica passando para os outros intervalos. Quando a gente tem um intervalo de terça menor, a gente vai adicionar mais um semitom. Então a gente tem um intervalo de 3 semitons, que corresponde a um tom e meio. Quando a gente tem um intervalo de terça maior, a gente tem um intervalo de 4 semitons, ou seja, 2 tons. Certo? Vamos continuar. Depois da terça a gente vai para quarta. Lembra que eu falei sobre lembrar dos dias da semana? Vamos lá. Nos intervalos de quarta a gente já não encontra maior e menor. A gente encontra mais intervalo de quarta justa. Vou colocar só o J, tá bom? De quarta justa e intervalo de quarta aumentada. Vou colocar um maisinho. Aqui era 2, ali vai ser 2,5. Fiz na ordem para a gente ir aumentando de meio em meio. Então, ao invés de 4 semitons, aqui a gente vai ter quanto? 5 semitons. O que dá pra gente? 2 tons e meio, certo? Quarta aumentada, então, vai ser quanto? 6 semitons, o que dá 3 tons. E olha essa coincidência aqui, que legal. Quando a gente chega na quinta, a gente encontra também o diminuto. Então, a nossa quinta diminuta, coincidentemente, vai ser igual à nossa quarta aumentada. Isso vai fazer sentido mais pra frente, tá bom? Fica comigo. Vou até destacar eles aqui para ficar mais fácil de lembrar, tá bom? E aí a gente encontra a nossa quinta justa, muito usada, e a gente vai ter 7 semitons, ou seja, 3 tons e meio aqui. A gente também vai ter a nossa quinta aumentada, mais meio tom, a gente vai ter 8 semitons, que totaliza 4 tons. E aí a gente chega na nossa sexta, que assim como segunda e terceira, tem maior e menor. Nosso intervalo de sexta menor tem a mesma quantidade de semitons da nossa quinta aumentada. 4 tons, 8 semitons. E o nosso intervalo de sexta maior vai ter 9 semitons, ou seja, 4 tons e meio. Ana do céu, eu já tô tonta com tanto número. Calma, tá acabando. Quase finalizando, vou escrever aqui em cima para a gente não apagar o quadro. A gente também tem um intervalo de sétima menor e de sétima maior. Seguindo a nossa lógica aqui, nosso intervalo de sétima menor vai ter 10 semitons, ou seja, 5 tons. E o nosso intervalo de sétima maior vai ter um intervalo de 11 semitons, ou seja, 5 tons e meio. Beleza, Ana, entendi. Muita informação. Vamos ver aqui na prática como é que funciona. Se eu te disser que entre o Dó e o Sol a gente tem um intervalo de quinta justa, agora você consegue entender? Por que eu estou falando isso? Porque entre o Dó e o Sol a gente vai ter exatamente 3 tons e meio. Olha só, meio mais meio, um tom, outro tom, 2, mais meio tom, mais um tom. Então a gente tem 2,5 mais 1, 3,5. Olha só. A matemática da música é linda, porque é tudo muito exato, tudo faz sentido. E se eu quisesse um intervalo de quinta diminuta, como que eu ia fazer isso?
quinta diminuta. Olha só aqui. É exatamente meio tom para trás. Então, como que a gente anda meio tom para trás aqui? A gente está em sol. Meio tom para trás é quem? O nosso Fá sustenido. Ou melhor, o nosso Sol bemol. Por quê? Porque a gente está voltando. A gente está bemolizando esse intervalo. Aí a gente encontra um intervalo de quinta diminuta. E absolutamente todos esses intervalos que a gente nomeou aqui vai funcionar dessa forma, de acordo com a distância entre as notas. Então, a partir de hoje, quando você ouvir terça maior, terça menor, segunda, isso e aquilo, você vai lembrar o quê? De distância. A pessoa que está conversando com você a respeito disso, o professor que está aí te ensinando, ele está falando disso, sobre a distância entre as notas. Lembrando um pouquinho da escala cromática, olha só, a gente tem 11 semitons. 12 semitons, olha esse número 12 aqui. Lembra a gente da escala cromática? Tem 12 aqui. Lembra que a gente contou? Ou seja, se a gente colocasse mais um semitom aqui, a gente ia chegar na oitava. Certo? Isso aqui é só para complementar a informação. Ana, eu entendi, mas quando que eu vou usar isso aqui? Para que isso aqui serve? Eu decoro? Onde que eu uso isso? Entender intervalos musicais faz com que você entenda assuntos mais avançados, como formação de acorde, tríades, tétrades, escalas, consequentemente campo harmônico, todos esses assuntos que, quando estudados, quando aplicados na prática, faz com que a gente alcance, por exemplo, a habilidade de tirar música de ouvido. A habilidade de enxergar determinado acorde no braço do violão e entender quais são as notas que compõem aquele acorde, sem visitar um diagrama. Então, antes de finalizar o vídeo, vou tirar uma dúvida muito comum. Ana, eu preciso decorar tudo isso? É importante que você saiba, mas mais importante que você escrever isso aqui no caderno e ficar decorando, é você conseguir aplicar isso aqui na prática. Você estudar algum assunto que vai envolver intervalo musical e dessa forma você vai praticar. Mas, Ana, eu prefiro escrever e decorar. Beleza, você precisa fazer o que é mais eficaz para você. Se for escrever isso aqui no seu caderno várias vezes e você memorizar quais são os intervalos e quais são as distâncias de cada um, ótimo, vai em frente, estou com você. Mas a forma como eu faço foi o que eu acabei de sugerir para você. Eu vou pegar algum assunto que envolva intervalos musicais e quando eu ver quarta justa, quinta aumentada, sexta, sétima, oitava, essas coisas, eu vou consultar e vou falar, opa, tá, esse aqui é a distância de tal para tal, então beleza. Então é por isso que eles estão falando dessa forma e aplicando desse jeito nisso aqui que eu estou estudando, certo? Pessoal, é isso. Eu espero de coração ter ajudado você de alguma forma. Espero que isso aqui tenha ficado claro para você. Se você gostou, se eu conseguir te ajudar de alguma forma, clica aqui em gostei, deixa um comentário para mim, porque eu vou ficar muito feliz de saber que eu consegui te ajudar. Um abraço e até o próximo vídeo, que pode ser esse que está passando aqui do lado agora. Vai lá dar uma olhada.